nós precisamos do apoio dos nossos irmãos. Aqui em 2 Reis, capítulo 2, diz o seguinte: quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fica aqui, Eliseu. Olha só, Elias, o profeta, disse para Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Preste atenção nessas cidades que eu estou lendo. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Primeiro, Deus tinha enviado Elias para onde? Para Betel. E o que Eliseu falou? Eu fico contigo, não largo você, né? Agora, Deus enviou Elias para onde? Para Jericó. E o que ele falou? Não vai sozinho, eu vou com você. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? A mesma história, certo? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Tem sempre alguém que vai olhar à distância, não se preocupe com isso. Se você tiver na igreja 50, 500 ou 5.000 pessoas, você vai ter sempre alguém que olha à distância. Não quer participar, quer olhar de longe, não quer se envolver, não quer contribuir, não quer nada, mas estão ali pertinho, tá? Então Elias tirou o manto e partiram na margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram ao chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. No hebraico, no original hebraico, está dizendo assim: dá-me porção dupla, porção dobrada do teu espírito. Eu quero 2 vezes mais aquilo que você recebeu do Senhor. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. A história continua. Elias é levado ao céu, Eliseu está ali, porque ele não largou o profeta, e quando o profeta Elias subiu, o servo dele, o discípulo dele, aquele que andava junto com ele, foi quem recebeu o quê? O manto de Elias, o manto da porção dupla, o manto da porção dobrada, ou o manto que a gente vê aqui do espírito profético que havia em Elias. Então, Eliseu herdou este espírito profético, essa porção dobrada do espírito. Quando eles chegaram como mestre e discípulo, Eliseu entendeu que não podia ficar separado daquele que estava ensinando a ele algo muito valioso. Aos poucos, Eliseu foi entendendo da grandeza desse ensino. Gilgal, esse lugar onde eles estavam, era o lugar da aliança. Foi o primeiro lugar de acampamento israelita, ao norte de Israel. Foi o primeiro lugar onde eles juntaram as tribos e ali fizeram pactos com o Senhor. Foi o primeiro lugar ali. Samuel tornou-se juiz e ali Saul também foi proclamado rei.
Este era Gilgal, o lugar de aliança, um lugar onde Deus estabelecia pacto, compromisso, não apenas contrato, mas uma aliança com o povo. Bom, e Gilgal ficava mais ou menos 7 quilômetros de Betel. É um lugar que até hoje as pessoas não definem especificamente, tá? Mas ali também foi uma região conquistada por Josué. Então, o importante que eu quero que você entenda aqui é o processo das coisas, e nós vamos hoje caminhar um pouco, e eu quero levar você a esse entendimento das fases que cada um aqui precisa ter, pode ter ou deveria ter, para que você receba do Senhor aquilo que é teu. O que Eliseu recebeu sim a porção dobrada de Elias, mas aquilo era dele. Deus já havia prometido a ele, Deus já havia estabelecido numa conversa, numa aliança entre ele e Elias, entre Eliseu e Elias, de que se ele estivesse ao lado de Elias, junto a ele, em outras palavras, caminhando com ele, por isso que ele não deixou em nenhum momento que a separação acontecesse. Eliseu entendia o valor da aliança e da palavra do profeta. Eliseu escolheu ir com seu líder passo a passo. Quando nós casamos, nós tomamos uma decisão. Quando você casa, você decide não olhar para trás e dizer: olha, eu vou caminhar com você eu vou caminhar com você assim, eu vou caminhar com você assado. Não, você assume uma aliança com essa pessoa. Você estabelece um pacto diante de Deus, tornando-se uma só carne. E este pacto faz com que você ande com a autoridade do relacionamento, para que vocês dois juntos possam então orar e ver as coisas acontecerem. Não adianta eu ter um pacto com o Senhor e o meu coração endurecido contra fulano, ciclano, e as coisas não vão acontecer. A Bíblia diz que a minha oração não sobe. Gente, a autoridade do liderado vem em tornar as decisões de caminhar junto com o seu líder. A tua autoridade, a autoridade que Deus tem para você, a autoridade que Deus espera cada vez mais, não que você não a tenha hoje. Eliseu já era um homem de autoridade, mas a autoridade que Deus tem preparado para você, para que você caminhe nela por todos os dias da sua vida, vem em tomar uma decisão de caminhar junto com aquele que o lidera. E Eliseu fez isso. Sabe, é a mesma coisa de eu entrar dentro do vagão do suprimento, dentro do vagão da abundância, dentro do vagão que vai suprir a minha necessidade, versus olhar de fora de um vagão, ver o vagão passar, ouvir o barulho dele, sentir o tremor dele, mas não poder me alimentar daquilo que está lá dentro. Consegue entender essa analogia tão simples? Por quê? Quando eu estou dentro do vagão, há unção, e não é o nome da igreja, não é a Deus primeiro, não, é onde Deus me colocou. Se Deus me colocou aqui, é aqui que eu vou seguir, é aqui que eu vou ouvir, é aqui que eu vou adorar junto com os meus irmãos, e vou estabelecer com o Senhor um compromisso. Então, Eliseu, ele escolheu sim, ir com seu líder, onde ele fosse, porque ele reconhecia que assim ele teria autoridade para caminhar sozinho, quando não estivesse mais com Elias. Eliseu sabia que Elias já era mais velho do que ele, entendia que a maturidade dele poderia alcançar um nível muito maior durante os anos, durante a sua vida, maior do que talvez a de Elias. Como foi? O que aconteceu? Por quê? Ele recebeu porção dobrada. Bom, o segundo lugar que eles foram foi Betel, lugar dos céus abertos. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Gênesis, 28, 29, 28, dos versículos 10 a 22, que fala dessa escada, Jacó sonhou, colocou a sua cabeça na pedra, e ali ele sonhou, Deus deu para ele um sonho abençoado, que ele via uma escada que ligava da terra ao céu, do céu à terra, e os anjos subiam e desciam.
Deus estava dando para ele ali um sonho profético, um sonho de como Deus agiria com a nação de Israel, de como Deus agiria com um povo que temesse a ele. Jacó entendeu que Betel era o lugar dos céus abertos. Por quê? A própria Bíblia diz, porque ali Deus estava. Ele declarou com a sua boca, declarou numa frase bíblica que diz ali, Deus está neste lugar. Então, eles saíram de Gilgal, né? Foram a Betel, saíram do lugar da aliança e foram para o lugar dos céus abertos, foram para o lugar onde Deus pode operar. Veja aqui, Jericó, o outro lugar, é o lugar conhecido como o lugar das primícias. O que é essa cidade chamada Jericó? Você vai hoje em Israel, você pode visitá-la. Não tem mais nada dos tempos antigos, apenas, a não ser o que eles dizem que é parte das muralhas que foram derrubadas. Um pedaço pequeno, talvez nessa dimensão aqui, que você pode ver ao longe, tá? As pedras ainda com terra ao redor, bem longe, mas você pode visualizar que ali ainda é um pedaço das muralhas que foram derrubadas. Jericó foi o lugar das primícias, o lugar onde Deus abençoou o seu povo, onde Deus deu para o seu povo a possibilidade de, a partir daquele momento, da primeira cidade que eles conseguissem, a possibilidade de andar eternamente na bênção e na presença de Deus. Quem os conduziu a Jericó? Josué. Um outro homem do Senhor, um outro homem que andava segundo os conselhos do seu mestre, um outro homem que foi honrado porque ele permaneceu com seu líder por toda a vida dele. Então, Jericó é o lugar de primícias, foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas depois de entrarem na terra prometida de Canaã. Este é o lugar da primícia. Falando de maturidade ainda, Elias chamou Eliseu e falou, olha, eu vou atravessar o Jordão, eu não sei onde você quer ir, se você vai comigo ou não, mas é claro que Eliseu já tinha colocado no seu coração que iria com ele, mas chega um momento em sua vida, que você vai precisar decidir entre atravessar e ficar. Elias, nada mais, nada menos, estava testando a fé de Eliseu, gente. Elias falou, e vocês vão ver já já onde eu quero chegar. Elias disse assim, eu vou atravessar o Jordão. O que Eliseu disse? Onde você vai? Eu vou. Quem falou isso? Onde tu fores, eu irei contigo. Ruth falou para quem? Para a sogra dela. Qual era o nome dela? Noemi. Tá? Então, os professores de escola dominical sabem bem essa história, tá? Você que está com um pouco de dúvida aí, Fabi, posso ser auxiliar na escola dominical? Começa lá que você vai aprender essa história bem rápido. Mas, Ruth também tomou uma decisão de seguir. Estou colocando aqui alguns exemplos para você entender que eu não estou falando só de uma pessoa, isso aqui não é um ponto que eu resolvi desenvolver, não, isso é princípio bíblico para toda a nossa vida. Chega um momento quando você terá que decidir se você vai permanecer no lugar onde você está ou se você vai querer atravessar o rio, atravessar para o outro lado, atravessar para onde a bênção está maior do que aquela que você tem. Gente, Josué era um homem abençoado, ele andava com o profeta, ele via os milagres, ele tinha visto o mar abrir, ele tinha visto os milagres acontecendo, ele viu Elias falar assim, não vai chover por X anos. Choveu? 3 anos e meio, né? Mais ou menos. 3 anos. Até que ele ouviu de Deus, falando assim, agora você pode profetizar, que vai voltar a chuva. Ele enviou um homem lá, e que o homem, o servo dele falou, olha, não vejo nada. Elias falou, volta lá, para ver se você vê alguma coisa. Não, eu não vi nada ainda. Volta novamente para ver se tem alguma coisa. De repente o homem volta e fala assim, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem.
Elias entendeu o sinal de Deus e falou: é o suficiente. Gente, quando você está ligado, antenado, tunado na presença do Senhor, você vai perceber que a voz dele, seja através de um pequeno sinal ou de coisas monstruosas, não importa para você, você irá entender que Deus está no negócio. Nós precisamos decidir se queremos ficar ou se queremos atravessar o lugar que Deus nos deu. Você imagina o que aconteceu com o povo quando seguia Moisés, o povo de Deus que estava saindo do Egito, né? Eles receberam uma ordem do pai, o povo saiu às pressas, os egípcios correram, o povo precisou escolher no momento entre atravessar o rio. Eles olhavam água desse lado, água do outro lado, eles olhavam para um chão de terra seca, a Bíblia diz de terra seca, e ali eles tinham que decidir entre ficar e olhar para o inimigo, e talvez voltar a ser escravo, ou morto, ou colocar o pé na terra seca e atravessar o Mar Vermelho. O povo teve que tomar uma decisão. Moisés não titubeou, ele decidiu fazer o que ele iria fazer, porque ele ouviu Deus. Agora, o povo que estava com ele, também teve que tomar uma decisão. A Bíblia não declara isso, mas quem sabe alguns não ouviram a voz do profeta e falaram assim: esse cara é louco, esse cara é doido, eu não vou nesse negócio. Ficou lá, e a gente sabe o que aconteceu depois. Nós precisamos tomar as nossas decisões. Agora, o que acontece para que esse milagre aconteça? O manto que abre o rio, lá no versículo 8 você lê. O profeta Elias envolveu-se no seu manto, chacoalhou diante das águas e terra seca novamente. Certamente ele tinha ouvido dessa história antes. Certamente ele tinha ouvido dos seus pais, dos seus antepassados, a respeito de um homem que foi corajoso para tirar o povo, para levar o povo a um lugar de bênção. Gente, o manto, a força dessa intenção do profeta, ela iguala-se à autoridade que Deus dá a você na hora da sua decisão. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Nós lemos isso nessa semana em Atos. Você leu até aí, né? Amém? Parou lá, ficou impressionado com a história? Parou? Gente, a autoridade de Deus na nossa vida é algo que a gente não pode simplesmente deixar de lado. Eu fico impressionado todas as vezes que eu leio o livro de Atos. Eu já li incontáveis, eu não sei quantas vezes eu li. Cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova. O Espírito Santo fala algo novo. O Espírito Santo enche meu coração. Esse homem era cheio de graça, cheio de poder e, sobretudo, cheio de autoridade. Porque o manto que ele tinha, ele não hesitava em usar. Você é o inimigo? Eu não sou inimigo. Você é romano? Sou romano. Você é judeu? Também sou. E aí? Olha, o negócio é o seguinte: eu estava andando a caminho de Damasco, veio um homem que me jogou por terra. E essa é a minha história. Eu perseguia os crentes, muitos anos eu os persegui. E eu estava ali para testar que eles deveriam ser aprisionados ou mortos. Mas agora eu entendi. Eu recebi a graça desse Senhor Jesus na minha vida, e eu não vou negá-lo. A autoridade do manto, a autoridade que fez com que ele atravessasse o rio da incredulidade, o rio da indiferença, o rio da dúvida, o rio da maldade, que ele mesmo era autor, e foi autor por muitas vezes, quando ainda chamado Saulo, teve que ouvir Jesus, o mestre, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E no mesmo momento, ele entendeu que era Deus falando com ele. Gente, o que gera o milagre é o nosso entendimento da autoridade que está sobre nós. O que vai impressionar não somente você, na abertura do teu mar, na abertura que vai fazer com que você chegue ao outro lado, são e salvo,
É o entendimento de que aquele que está aqui na tua cabeça, antes tem que chegar no seu coração, e chegou ao seu coração. Nós queremos muitas vezes aceitar Deus com a nossa cabeça, aceitar Deus com o nosso entendimento, com a nossa razão, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu digo, com aquilo que eu acho que eu sou, com aquilo que eu acho que eu ouvi de Deus. Antes de mais nada, nós temos que alcançar Deus com os nossos joelhos, prostrados diante dele, e dizer assim: Pai, ó, não sou nada. Espírito Santo, não quero te atrapalhar, mas, tendo você no meu coração, a minha fé vai ser louca. As minhas palavras vão produzir bênção, e aquilo que eu fizer em Cristo Jesus vai me dar autoridade. E aí, eles atravessam o rio Jordão e vão para o outro lado. E o deserto é exatamente onde Elias havia iniciado a sua vida com Deus. Gente, aqui está o ponto que eu queria, desde o início, que você entendesse. Elias começou no deserto. Eliseu, você quer andar comigo? Eliseu, você quer receber o que eu recebi? Eliseu, você quer a bênção de Deus que está sobre a minha vida, na sua vida também? Eliseu, você quer a porção dobrada do meu espírito? Vem comigo. Sai de Gilgal, vamos a Betel. De Betel, nós vamos juntos a Jericó. De Jericó, nós vamos olhar o rio Jordão, e nós vamos atravessar esse rio, e você e eu vamos pisar no deserto de onde eu vim. Mas, gente, Elias, a Bíblia diz que Elias era um tisbita. Nome bonito, já falei aqui algumas vezes sobre esse nome, né? O que é um tisbita? Um tisbita é alguém da cidade de Tisbe. Ora, nunca falaram para você? Então, Elias era da cidade de Tisbe. Em outras palavras, Elias era um mero desconhecido. Ele vinha de um lugar que ninguém sabia, um lugar lá do deserto. Ele era um mero desconhecido, mas ele resolveu atravessar o deserto pelo rio Jordão, chegar a Betel, chegar a Jericó, no lugar das primícias, entregou para Deus a vida dele, o desejo dele, a razão dele, o entendimento dele. Foi para Betel, o lugar da aliança com o Senhor, o lugar dos céus abertos, o lugar onde ele iria ver tudo aquilo que Deus tinha para ele. E fez o processo inverso só porque um homem queria o que ele tinha. Eu não sei se você consegue entender a dimensão dessa verdade, mas Eliseu escolheu ir com seu líder a cada passo. A autoridade, vou repetir, a autoridade do liderado vem tomar a decisão de caminhar junto ao seu líder. Eu não estou dizendo que você vai pensar exatamente a mesma coisa. Eu não estou dizendo que você vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu não estou dizendo que tudo aquilo que eu falar você tem que fazer. Não, não é isso. Deus não nos fez maquininhas, protótipos iguais. Deus nos fez filhos. E filhos com identidade. Deus dá a você aquilo que você tem que fazer. Eliseu certamente recebeu a porção dobrada de Elias, mas ele fez outras coisas que Elias não fez, porque Deus tinha um destino para ele. Deus tinha um chamado específico para Eliseu. Agora, antes de Eliseu receber tudo que Deus tinha para ele, ele precisou ir no deserto. Nós já ouvimos aqui alguma coisa como cárcere, semana passada. E lá do deserto, ou do cárcere, onde houve adoração, onde houve entendimento, adoração não ao homem, mas aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, para seguir, a partir dali, ele pôde atravessar o rio, chegar em Jericó, o lugar das primícias, ir pelo caminho, chegar até Betel, o lugar dos céus abertos, o lugar de aliança, Gilgal, onde Deus tinha estabelecido com o profeta uma aliança e disse: eu também quero estabelecer com você
uma aliança. Muito importante esse entendimento. Elias, tisbita, um nome insignificante. Você pode dizer aí mesmo hoje, olha, ninguém me conhece, eu sou tia, eu sou tio, eu sou filho, eu sou filha, eu sou um mero desconhecido no reino, o que Deus vai fazer comigo? Elias era de Tisbe. Repete comigo, Elias vinha da cidade de Tisbe. E veja a grandeza dessa frase, a profundidade dessa frase. A única coisa que eu quero que você entenda é mero desconhecido. Agora, quem foi Elias? Quando se deixou ser usado pelas mãos do Senhor. No teu processo de amadurecimento, na tua vontade de querer chegar a um lugar maior, mesmo que você não conheça todas as estratégias que Deus tem preparado para a sua vida, onde você estiver, na escola, em casa, no trabalho, nos negócios, no próprio ministério, na chuva, na rua, na fazenda, onde você estiver, Deus vai levar você ao seu propósito, se apenas você decidir andar e caminhar onde há alimento. Saiu do deserto, atravessou o Jordão, veio para Jericó, depois para Betel, depois para Gilgal. Gente, o seu líder, o meu líder, o liderado, ele precisa andar o caminho que eu andei. Você não vai precisar ter as mesmas experiências que eu passei, não dá para fazer. 19 anos, saí de casa, fui para fora do Brasil, chorava de saudade dos meus pais, mas eu tinha um propósito comigo, ali eu fui trabalhado, eu fui para o meu deserto, americano, você foi lá para o deserto, fui para o meu deserto, eu me alimentava uma vez por dia, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida depois. Durante 2 meses, depois de um curso que eu fiz lá, eu tive que fazer isso, mas diante de Deus, eu sabia que eu estava num propósito. Eu reclamava, você acha que não? Eu achava que eu estava errado, eu achava que Deus não gostava mais de mim, eu achava que Deus, o que Ele estava fazendo não era justo, tudo isso. Eu vi Elias fazendo isso também, tá? Eu vi Elias se escondendo lá numa caverna, dizendo, só eu, Senhor, só eu que te sirvo, ninguém mais te serve. E o Senhor falou assim, Elias, fica quieto, meu filho. Tem 7.000 outros profetas que me adoram. 7.000? Gente, quem somos nós para querermos entender o propósito completo de Deus para a nossa vida? Agora, qual é a minha parte? A minha função é obediência, arrependimento, fazer o que eu preciso fazer, andar segundo a palavra de Deus diz que eu preciso andar, e o resto, Deus conserta, Deus arruma, Deus multiplica e Deus estabelece. Deus estabelece. Onde você estiver, você vai ser reconhecido como uma pessoa que ouve a Deus. Olha, chefe, não dá, um negócio aqui, degringolou, deu tudo errado, olha, a gente vai para o buraco. É o seguinte, meu filho, você pode ir para o buraco, eu não vou. Agora, se eu for lá, é para te buscar, porque Deus está comigo. É a tua declaração que vai mudar as coisas. É o teu entendimento naquele que você segue que vai mudar as coisas. Então, cada um aqui vai ter que pagar um preço. Talvez o preço que Eliseu precisou pagar foi o preço que Elias pagou. Vem comigo, você vai ver por onde eu passei até chegar onde eu cheguei. E daí sim, quando o Senhor me levar, o manto vai ser estendido, leia depois 2 Reis, e você vai ver o que você vai receber, porção dobrada do meu espírito. Foi exatamente o que ele recebeu. Eu falei de vagão, né, antes. Entenda bem, o que é, como que um trem funciona, tá? Nós vemos aqui o trem aqui em Osasco, nós vemos o trem chegando a São Paulo, você vê o metrô, mas é mais ou menos o mesmo sistema. Os vagões, um atrelados ao outro, atingem uma certa velocidade, a partir dali eles dão uma estabilizada, podem até ir mais rápido, mas eles seguram porque existe um limite de velocidade também para eles. Estão todos os vagões no mesmo trilho, importante isso, não dá para esquecer, né? Indo na mesma direção, olha que coisa simples, indo na mesma direção.
Essa é a história que eu e você precisamos entender quando nós olhamos para a nossa vida ministerial. Não dá para termos dois pensamentos, nem no casal, nem na igreja, nem fora, nem na empresa, nem na escola, nem em qualquer lugar. Eu estava falando com um diretor de escola, uma escola muito grande em São Paulo, 4.500 alunos. E ele estava falando assim, eu preciso alinhar o meu povo, eu preciso colocar todo mundo com a mesma cabeça, para eles entenderem que dá para fazer assim, assim, assim. Ele estava preocupado com esse alinhamento. Maturidade envolve isso. O tempo de reposicionamento, sabe, alguns vão dizer nesta caminhada do trem, não para que está bom, não para, está muito bom, não para, está muito bom, mas o trem, às vezes, vai ter que seguir em outra direção. O que acontece? Ele para, alguns vagões são trocados, são reordenados e são levados para outros lugares. Aqui nós temos o ministério profético, nós temos o ministério apostólico, evangelismo, mestre. Esses vagões, eles vão começar a caminhar de uma forma para aquela direção que é o chamado deles, muitas vezes mais rápido do que outros, mas a origem não muda. E você tem que escolher, o entendimento não muda, você tem que escolher estar dentro para que você possa caminhar junto. Novos vagões significa líderes maduros, e é isso que nós entendemos que vocês são. Quando nós iniciamos a Deus Primeiro, nós trabalhamos durante 1 ano o Antigo Testamento, durante outro ano o Novo Testamento, e depois trabalhamos com o Apocalipse. Nós passamos a Bíblia de ponta a ponta, é claro, de uma forma ainda meio superficial, mas não deixou de ser abrangente no seu contexto, porque era um panorama bíblico. E a partir dali, nós víamos que cada pessoa podia seguir, dentro do mesmo propósito, uma direção. Nós levantamos líderes de departamento infantil, louvor, ensino, cada um aqui tem um chamado de Deus. E nós estamos chamando vocês para o entendimento de que vocês já estão amadurecendo. Você fala, mas eu cheguei depois. Você já entrou no vagão. No bom sentido, problema teu. Você está dentro e a gente gostou. Entendeu? Deus mandou você para cá. Deus trouxe você para cá. Deus estabeleceu você nesse lugar. Por quê? Para a gente andar junto e a gente fazer o melhor de Deus. Amém? Eu queria que você entendesse bem isso. Há uma responsabilidade e um reposicionamento no reino. Eu e você precisamos passar por isso. Deus quer reposicionar você. Gente, houve um tufão há algum tempo na Flórida. Andrew, o nome dele, eu não sei se era maremoto, eu não sei como chama isso. Mas o vento veio muito forte na cidade. E havia lá um armazém lotado de serpentes, não venenosas, mas eram serpentes fortes. E aquele galpão, durante aquele tufão, o Andrew, eu não sei nem o ano que aconteceu, mas ele derrubou esse armazém, ou este lugar onde as serpentes ficavam. E eram milhares e milhares de serpentes. Quem conhece a Flórida, né, sabe que a Flórida é um lugar onde existe muita água, né, muita manguezal, como se chamaria aqui, e água à vontade, para que aquelas serpentes, então, se espalhassem por todo o estado. O que acontece hoje em dia, e hoje existe até uma lei para acabar com muitas dessas serpentes, porque elas se espalharam e tomaram conta do estado, tá? É legal matá-las ou reposicioná-las para um zoológico, e tem toda uma lei que envolve isso. Mas o fato que eu quero que você entenda é o seguinte: muitas vezes as pessoas estão dentro de uma floresta ou de um lugar com árvores, e essas serpentes caem por cima das pessoas. E quando elas caem por cima dessas pessoas, de propósito, né, elas se enrolam nessas pessoas e começam a esmagá-las. Esmagá-las. Elas não vêm e mordem você, mordi você. Não. Elas apertam, 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 e nesse aperto, o que acontece? Ela vai quebrando e sufocando a pessoa, até que essa pessoa esteja totalmente envolta na espiral dela, tá? E então ela começa a engolir essa pessoa. É assim que elas funcionam, tá, gente? Goste ou não goste,
sinta arrepio ou não, mas o fato é que acontece lá. Mas, o que eu quero que você entenda disso aqui, é que, do mesmo jeito que o espírito, o poder de Elias, tá? Esse manto que desce sobre a vida das pessoas para dar a elas autoridade e poder, existe um espírito de Jezabel dentro de todo lugar onde há um espírito de Deus, querendo trabalhar e lutar pela causa do Senhor. E o nome desse espírito de Jezabel vem sem anúncio. Ele não fala assim, você é Jezabel. Não, não é uma pessoa, é um espírito de Jezabel, que vem para quê? Para sufocar. E esse espírito então vem para sufocar a voz de Deus que está em você. É só esse entendimento que eu queria dar a você, nessa analogia, nesse exemplo. Que existe sim, onde você estiver falando de Deus, sempre haverá um espírito rondando ao seu redor, buscando a quem possa tragar, não é verdade? Esse não é o diabo? Tá? Agora ele vem com o espírito de Jezabel, para que a nossa voz seja anulada, aquilo que você pensa, aquilo que você tem de Deus, seja calado, a força que você está desenvolvendo, a unção que você está buscando do Senhor, seja impedida de caminhar à frente. E você e eu, com esse entendimento, não vamos dar lugar a essa serpente na nossa vida, que quer nos calar. Deus não quer essa serpente em qualquer um dos seus filhos, e nós sabemos que ela se contrapõe ao poder de Deus em você, e através de você, que vem para sufocar e esmagar a sua voz. Pare para pensar, pare para refletir um pouco. Alguns assuntos que você fala livremente, você não sente qualquer impedimento, mas vai falar de Deus, vai falar das coisas, você pensa 10 vezes antes, verdade ou não verdade? Você tem que ir com, olha, não sei se eu devo falar, não sei se eu posso falar, não sei se é isso, o que é isso? Espírito de Jezabel, apertando e esmagando a nossa voz, para que a palavra de Deus não saia, através de quem? De nós mesmos. Claro e simples. Agora, como matar essa serpente? Que é o problema. As pessoas lá descobriram que para que você, quando você segurasse a serpente pela cauda, quando você segura uma serpente pela cauda, ela vai esticar, e esticando ela perde a força, né? É isso que acontece, você assiste qualquer Discovery Channel aí, é demais, você vai ver, ela enfraquece, ela não consegue agir como ela normalmente age. Eles seguram pela cauda e com uma haste, de repente ele vem, segura a cabeça da serpente, e uma vez que ele segura a cabeça da serpente, essa serpente não pode mais hipnotizar, não pode mais esmagar, não pode mais abafar a voz, e você a domina. Quem a domina? Você mesmo a domina. A primeira atitude que nós temos quando nós vemos uma serpente é correr. Primeira atitude que uma criança, quando vê uma serpente, é chamar o pai. E é essa atitude que eu queria que você usasse, chamar o pai. Não sair correndo dela, mas chamar o pai como o filho que você é. O pai vai dizer para você, segura na cabeça da serpente, ela não vai te dominar, e a tua voz não vai se calar, em nome de Jesus. Eu queria que você se levantasse, por favor. Eu e você vamos fazer um ato profético aqui, enquanto nós ouvimos o Laerte, os meninos, não sei o que eles prepararam, mas nós vamos fazer um ato profético, e aí nós vamos terminar. Talvez a tua voz tenha sido calada, talvez a tua voz tenha sido esmagada, para que você não fale com a naturalidade que você fala, sempre, a respeito de qualquer assunto. Eu não estou dizendo que você tem que sair que nem um louco por aí, falando de Cristo, mas se você for louco o suficiente, faça dessa forma, tá? Mas
eu acho que você é sensato, nós somos pessoas equilibradas, e nós queremos que você fale aquilo que o Espírito Santo diz a você. Não aquilo que e não ser aquela pessoa que é esmagada e fala assim: nossa, o Espírito Santo está falando para eu dizer alguma coisa, mas eu não consigo. Não, você vai ter essa autoridade no seu dia a dia. O que eu estou falando para você é o entendimento para amanhã de manhã, quando você sair da sua casa, para hoje à tarde, quando você chegar no seu lar, para que você decida exercer a autoridade que Cristo colocou em você. Amém? Feche os seus olhos. Primeiro nós vamos orar e agradecer ao Senhor pelo entendimento dessa palavra. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela palavra que foi gerada nos corações dos teus filhos nessa manhã. Eu quero te agradecer pela oportunidade que cada um de nós hoje tem de te servir, de andar segundo os teus princípios, de caminhar ouvindo a tua voz, de seguir a voz profética do Senhor em nossa vida. Pai, nós queremos sim o lugar da aliança, nós queremos o lugar dos céus abertos, nós queremos, Pai, o lugar da travessia, nós queremos, Pai, chegar ao nosso deserto, se preciso for, para que tenhamos o entendimento daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Eu abençoo os teus filhos nessa manhã, eu declaro que a tua bênção e a tua provisão, o teu entendimento e a multiplicação do Senhor, da palavra que é gerada no espírito de cada um aqui, possa funcionar, trabalhar e exercer aquilo que o Senhor já viu na sua eternidade para a vida de cada pessoa, no nome de Jesus. O nosso ato profético é o seguinte: eu queria que você pegasse com a sua mão assim, faça assim com a sua mão direita ou esquerda, não importa, e você vai retirar, enquanto nós cantamos, você vai retirar essa serpente, agarrando a cabeça dela. Se você visualizá-la, amém, você vai matá-la aqui hoje, você vai acabar com ela na sua vida, mas você vai retirá-la. Você sabe que o espírito de Jezabel, o espírito da serpente, o primeiro lugar que ela vem e quer envolver-se é no seu pescoço, porque aqui vai fazer calar a tua voz, vai comprimir todo o seu corpo e impedir que o ar chegue onde ele precisa chegar. Mas eu quero que você olhe para suas mãos, olhe aqui para suas mãos, olhe para suas mãos. Essas mãos foram abençoadas pelo Senhor. Melhor ainda, estas mãos são abençoadas pelo Senhor. O Espírito de Deus te dá autoridade não somente fisicamente através das suas mãos, não somente emocionalmente e fisicamente através das suas palavras e da sua decisão, mas também e principalmente autoridade espiritual para que você arranque isso da sua vida. Amém? Enquanto eles estiverem tocando e cantando aqui agora, eu queria que você fizesse a sua oração daquilo que está impedindo você, daquilo que está segurando você, daquilo que você sabe que é estratégia maligna para a sua vida. Você vai arrancar, você vai visualizar essa serpente saindo de você, você vai entender que o Espírito Santo está puxando-a, esticando-a, tirando a força dela. Você vai jogá-la no chão e você vai pisar até que ela desapareça da sua vida. Amém? Nós queremos, Pai, nós queremos a porção dobrada do Teu Espírito. Nós queremos, Pai, ensina-nos a ter a mesma decisão, a decisão de que nada vai mudar o nosso pensamento, nada vai mudar o nosso olhar, nada vai mudar, Senhor Deus, não as circunstâncias, não as pessoas que ficam à distância, Senhor, nem as coisas que olhamos com os nossos olhos. Nós veremos o Teu Espírito trabalhando em nossa vida todos os dias. Nós queremos, Pai, esta aliança. Nós queremos os céus abertos, derramando a Sua graça sobre a nossa vida. Nós queremos atravessar o rio, Pai. Nós queremos ir para o lugar de entendimento, o lugar de aprendizado, e voltar dali, Pai, com o poder e a autoridade que só o Teu Espírito Santo nos dá. No nome de Jesus, eu quero abençoar os Seus filhos, que hoje, mais uma vez, arrancam a cabeça da serpente, pisam na sua cabeça para cantar o hino de vitória.
Assim como Israel tocou o shofar, assim como eles foram abençoados por ti e as muralhas caíram, Pai, a tua igreja vai comemorar isso também no nome de Jesus.